treinador do Flamengo, o Pedro, para mim, é titular. Eu vou já uma maneira, eu vou fazer os encaixes para que esse cara jogue, né? Porque o que eu falo sempre aqui, e isso é fato, fazer gol é difícil, fazer gol é difícil. Tanto é que quem faz gol é muito valorizado, né? Ganha um salário bacana. Então, acho isso, Léo. Acho que o Felipe, a partir de agora, né? Que acabou o Mundial e tal, que ele estava nessa adrenalina normal, agora. Só um minutinho, deixa o like, se inscreva, compartilhe, ative a notificação do sino, é muito importante para o nosso crescimento. Segue o vídeo. Falando sobre o Pedro. O Pedro, professor, tem que ser mais utilizado? Consegue entender por que o Pedro não vem sendo titular nessa equipe do Flamengo? O Felipe deveria pensar num modelo diferente ou o Pedro se adequar ao que pensa, a forma do Felipe pensar o jogo para esse Flamengo? Pedro vem sendo, de certa maneira, preterido em muitos jogos. Isso te causa estranheza ou normalidade, professor? Léo, me causa estranheza olhando a capacidade do atleta, mas eu acho normal a partir do momento que o atleta vem de um tempão parado de uma lesão, de uma cirurgia muito grande, né? E sem tempo, né, de estar sendo inserido nesse processo assim muito rápido, né, de aceleração de jogos, de decisões, enfim. Mas eu vejo que o Felipe lá atrás, se você lembrar, ele deu uma declaração falando do Arrascaeta. O Arrascaeta estava mal e ele falou: o Arrascaeta precisa de jogo. A Arrascaeta precisa pegar ritmo. O Pedro é a mesma coisa. O Pedro é a mesma coisa. E em relação ao modelo, Léo, eu acho que não tem tanta mudança assim para se fazer, não, cara. Eu acho que, para mim, é um dos melhores atacantes do mundo, o Pedro. Marcelo, se eu sou treinador do Flamengo, o Pedro, para mim, é titular. Eu vou já uma maneira, eu vou fazer os encaixes para que esse cara jogue, né? Porque o que eu falo sempre aqui, e isso é fato, fazer gol é difícil, fazer gol é difícil. Tanto é que quem faz gol é muito valorizado, né? Ganha um salário bacana. Então, acho isso, Léo. Acho que o Felipe, a partir de agora, né? Que acabou o Mundial e tal, que ele estava nessa adrenalina normal, agora assentar um pouquinho e começar a oportunizar mais o Pedro. E aí ele tirar a análise dele agora. Eu não vi o Pedro, pós-cirurgia, ter tido as oportunidades que a gente fica imaginando aqui. Entra, não entra, joga, não joga, entra 15 minutos, entra um jogo, sai outro jogo, enfim. Esse vai e vem para o atleta, ele não é muito legal, porque o jogador fica se questionando. Eu estou em que momento dentro desse plantel aqui? Qual é o pensamento do treinador com relação ao meu desempenho? O que ele pensa sobre mim na utilização nesse time? Então, cara, isso para mim é muito importante, porque se você falar, voltando, né, o Pedro antes de se contundir, era impensável você falar que o Pedro não ia ser titular do Flamengo. Ou seja, ele tem uma cirurgia que é normal, fica um tempão parado, tem uma readaptação de tudo, né? A forma de pisar, a forma de correr, a forma de andar, tudo muda. Uma lesão de LCA, né? De ligamento cruzado, ela é muito complicada. Ela é muito complicada. E depois tem a readaptação. Então, eu vejo que o Felipe, esse sou eu, né? Eu começaria a usar mais o Pedro, porque o Pedro, para mim, ele vai ser extremamente importante nessa sequência, Léo. São jogos muito pesados e que você precisa, para o futebol, para você ganhar, né? Isso aí é uma coisa óbvia, você precisa de gol. E o Flamengo tem um cara que sabe fazer gol. O Pedro sabe fazer gol. Faz gol de pé direito, faz gol de pé esquerdo, faz gol de cabeça, faz parede, abre espaço para os seus companheiros. É um jogador muito capacitado. Agora ele precisa de sequência, precisa de ritmo, precisa de jogar. E aí, se você botar, por exemplo, 3, 4, 5, 6 jogos, ele não der resultado, Léo, aí realmente troca, porque ele não conseguiu retornar ao que ele fazia antes. E aí vai dando as oportunidades que surgirem. Mas eu colocaria mais minutagem no Pedro. Entendo esse momento do Felipe. Eu acho que no Mundial o Pedro ainda não estava totalmente preparado. São jogos muito pesados, compreendo. A partir de agora, não. A partir de agora tem que inserir esse cara dentro do seu contexto principal, que é botar esse cara como titular do time. É o meu pensamento olhando para o grupo Flamengo, né, de atletas e a capacidade desse jogador. E até em cima disso, né, professor, falando sobre o Pedro, a gente vai pensando, né? Ano passado o Pedro realmente fazia gol de tudo que era jeito, saiu por muito tempo, ficou sendo o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E tem até uma pergunta aqui bem legal, bem bacana, né, do nosso amigo. Deixa eu só colocar aqui rapidinho, né? Vamos aqui. Né, deixa eu ver a mensagem, né? Perguntando, né, se o Pedro poderia jogar como o Haaland e o Kane, né? Acabou me fugindo aqui a mensagem do nosso amigo, que eu achei bem legal, né? Falando, tá aqui, ó. Wilson, né? O Pedro, aqui. Vamos lá. Acabei perdendo a mensagem do nosso camarada Wilson, né?
ele pergunta ali se teria como jogar como o Haaland e o Pedro, né? O Haaland e o Kane. Aqui, ó, pronto, achei a pergunta do nosso amigo. Parabéns, Léo, bom dia, professor. O Pedro tem a capacidade de fazer um jogo estilo Kane e Haaland, professor? Tá muito distante ou pode, professor? Pode. Ele tem muita capacidade. São atacantes, né, de área, estilos. Eu acho que o Pedro é mais para um Kane do que para um Haaland, né? O Haaland é explosão, é força, é um cara com muita presença marcante na área, assim como o Pedro e o Kane, né? Eu acho que seriam ali o Kane, ele junta presença de área, capacidade de jogo e sem bola, muito bem ordenado. O Pedro, capacidade de área, capacidade de jogo, mas um sem bola ainda precisa ter uns ajustes. E o Haaland é um tanque. O Haaland é um tanque com muita presença de área, talvez sem a capacidade técnica de um Pedro e de um Kane, mas que é marcante também. Característica diferente. Eu sempre brinco, né, Léo? O meu presidente do meu clube fala assim: presidente, eu preciso de um atacante. Aí ele fala assim: Marcelo, nós temos no mercado o Kane, o Haaland, o Pedro. Eu falo: presidente, traz qualquer um que eu estou satisfeito. É mais ou menos por aí, devido ao alto nível desses atletas. E aí você tem que ajustar entendendo a característica de cada atleta. Galera, o treinador, ele tem que ter esse entendimento. Por mais que ele seja estudioso, que ele estude isso, que ele queira aquilo, que ele queira um atleta assim, assado, ele precisa entender a característica do seu atleta. O que é isso? Ele entendendo a característica do seu atleta, a partir daí, ele estruturar o seu modelo de jogo. O que é isso? A técnica, ela vem antes da tática. Não adianta, vou dar um exemplo bem claro para vocês, não adianta eu querer jogar com um time com o Pedro de 9 e eu simplesmente tiro o Pedro e boto o Gabriel Barbosa, estou falando porque os dois estiveram no Flamengo, tá? Para ter as pessoas entenderem. E querer jogar com o Gabriel Barbosa da mesma maneira que eu jogava com o Pedro. Provavelmente não vai dar certo. Por quê? Porque o Pedro é melhor que o Gabriel ou o Gabriel é melhor que o Pedro? Não, porque são atletas 9 atacantes de estilos totalmente diferentes, de características técnicas totalmente diferentes, de performance e ajuste do jogo totalmente diferente. Então, você tem que ter esse ajuste de todos os outros que estão ao seu redor. Então, é isso. Então, são jogadores de capacidade. O Pedro, para ficar um pouco mais perto do Haaland e do Kane, a nível de enfrentamentos, é o sem bola. Ele precisa melhorar um pouco o sem bola dele, que às vezes ele dá uma dormidinha, às vezes não faz uma pressãozinha, entendeu? É um exemplo, o Kane, no final do jogo, cansado, morto, pega um Ayrton Lucas fresquinho, ele vem aqui na lateral e dá um carrinho no Ayrton Lucas e joga o Ayrton Lucas fora do campo. Ou seja, ele está no sem bola, né, focado. Ele tem que buscar, ele tem que entender isso. Eu sou importante pra caramba pro time fazendo gol. Mas quando eu não estiver fazendo gol, quando eu não tiver a bola, eu também tenho que ser importante para o time para ajudar no momento defensivo. E é isso. Isso é fácil de colocar na cabeça do jogador. Difícil, Léo, e o Léo sabe disso, é colocar no jogador o melhor chute, o melhor passe, o melhor cabeceio. Isso é mais difícil. Isso é o dom que o cara tem. Você evolui, você melhora, você qualifica, mas é difícil você dar. Você consegue melhorar. Você pega um jogador nota 4, nota 5, você melhora ele para 5,5, 6, mas você não faz ele ser um jogador nota 9. Não consegue fazer. Né? Então é isso, você tem que ter esse entendimento e essa leitura para que você monte o melhor modelo e a melhor forma do seu time jogar como um todo. E o Pedro é um jogador diferenciado, né? Até o nosso camarada José Parnaíba, né? Ele fala, né, que o Pedro jogou com o Felipe Luiz, né, ao lado, né? E agora parece que não vai, né, ter sequência, né? Mas eu também acho que é muito por conta dessa volta da lesão, enfim, é um Pedro que vai, né, precisar de um pouco mais de ritmo de jogo, ritmo de competição, né, para buscar o seu melhor nível. E o Pedro bem é titular desse ataque do Flamengo. Me desculpe, Felipe Luiz. Aí é encontrar uma maneira, um jogador inteligentíssimo, refino técnico absurdo. Para mim é jogador de seleção brasileira, tá? Jogador de seleção brasileira, né? Acredito que voltando aí realmente a sua melhor fase, né? A sua melhor forma, o Ancelotti vai chamá-lo. Para mim é inevitável, né? Convocar a convocação do Pedro. Enfim, então acredito que é um Felipe que vai ter que encontrar soluções, né? Ideias, né? Para inserir esse atacante quando ele recuperar a sua melhor